Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve amigos do Resistência Podcast! Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada, 4 anos no ar. Todas as quartas lançamos um episódio novo e agora para completar a cereja do bolo, né? Num dos episódios atrás, porque eu não sei quando vai sair esse, mas nós falamos com os dois ETs do B515, né? Do Ultraman. Falamos com o Thiago Menuti e com a Dani Menuti também. O casal, o Thiago, inclusive, vai representar o Brasil no Mundial de Ultraman, né? No Havaí. E agora vamos trazer, isso vai motivar vocês demais, é um motivo de muito orgulho pra gente. Daqui a pouco minha fiel escudeira fala como é que tá ela e a Belinha aí, que tá agora, tá nos 45 do segundo tempo também, né? Mas o Rodrigo é o nosso campeão, né, cara? O Rodrigo teve uma trajetória muito linda, o Rodrigo Fiorani aqui, e para mostrar que é um cara que trabalha pra caramba, que tem família, que tem uma família linda, que eu tive a oportunidade de conhecer, além da esposa e da filhinha dele também, o irmão e o pai, que foram staffs comigo lá. Então, para mostrar que, na minha cabeça, até na minha cabeça seria impossível para pessoas que têm o dia a dia comprometido com o trabalho, e o Rodrigo mostrou que não, né? Que é possível equilibrar os pratos e entregar uma prova desse tamanho. Vamos falar como foi o B515 do nosso atleta, ó, arrepiou aqui, o Rodrigo Fiorani aqui, tá bom? Seja bem-vindo, Rodrigo. Antes a Marcelinha vai dar as boas-vindas e falar como que tá a Belinha no forninho aí. Legal. Bom, primeiramente sejam todos bem-vindos que estão nos assistindo. Oi, Sam. Oi, Rodrigo. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Atualizando o pessoal aqui sobre a Belinha, 37 semanas essa semana agora, então retinha final, umas coliquinhas já começaram. Vamos ver. A qualquer momento pode vir a ver a princesinha aí. Mas, Rodrigo, hoje o palco é seu. Primeiramente, queria agradecer você ter aceito o nosso convite e parabenizar por você ter feito esse desafio, ter completado, né? Eu confesso que eu ajudei o pessoal na edição do seu vídeo, que foi por Instagram, e o seu depoimento quando você subiu lá para receber a premiação foi muito emocionante. Eu chorei, foi difícil. Eu como atleta, assim, nunca fiz uma prova desse nível, mas assim, me senti na pele, assim, sabe? Falei, nossa, que legal, parabéns. Obrigado. É um prazer para mim estar aqui, né, com vocês, principalmente com o Sandro aí, que, poxa, sem ele eu não teria nem imaginado fazer essa prova. Eu me recordo como se fosse hoje aí, o dia que eu liguei para ele, mas a gente tem bastante história para contar. Quem tem que agradecer realmente sou eu. Vamos tentar dividir ao máximo aqui. Toda vez que eu falo ainda da prova, eu me emociono, então eu vou tentar me segurar aqui também. Hoje tem uma semana e acho que a ficha começa a cair, a gente começa a recordar vários momentos aí. Foi muito sensacional a experiência que eu tive. Muito bom. Acho que pode começar, né? Do jeito que estava começando, Rô. Já fala dessa primeira ligação aí, conta do começo. Isso, aí, eu já ia perguntar como que tudo começou. que me derrubou da cadeira, pô. Vamos lá. Então, assim, bom, essa prova eu vim acompanhando, tinha vários anos, né? Confesso que no início eu não imaginava fazer, acompanhava porque eu achava muito interessante. Eu, pessoalmente, sempre gostei mais de longas distâncias, né? Comecei no triatlo nas curtas distâncias, desde o sprint lá, treinando sozinho. Fui no meio, tinha o sonho de fazer o Iron, inclusive o Sandro foi quem me proporcionou também fazer o Iron, mas falando do UB, um dia eu estava aqui no escritório, exatamente onde eu estou agora, e apareceu alguma coisa do UB de novo. Isso eu estou falando ali de finalzinho de outubro do ano passado, né? Meados, final de outubro. E aí eu peguei e escrevi para o Sandro. Eu estava numa fase de transição, né? Mudando de estado, inclusive, mudando de empresa, desenvolvendo um projeto novo. Escrevi para o Sandro, falei, Sandro, cara, eu vou fazer essa prova, você topa? Aí o Sandro falou assim, me dá um minutinho aí. E aí, como sempre, ele mexe os pauzinhos ali, voltou para mim e falou assim, cara, tá aí o site, inscreve, segue esse passo.
Aí eu tremi na base aqui, falei, caramba, agora ferrou, né? Desculpa a palavra, mas sendo bem, bem transparente, eu falei, agora lascou. E eu fiz, preenchi. É muito interessante essa prova, tem um conceito muito bacana desde o início mesmo, porque você tem que imprimir o formulário, tem vários pré-requisitos para você participar dessa prova, né? Inclusive o treinador, inclusive todo o background que você vem acumulando ali, até pela distância, né? Pelo desafio que ela proporciona. E foi assim. Aí eu preenchi. Você tem que reconhecer firma, 2 pessoas têm que atestar ali, né? Nossa, tem É um que. É processo de sério o um risco negócio, não é só uma grande. assinatura, né? Não é. E você tem que preencher à mão, porque tem todo um conceito de você não mais, não fazer como hoje na maioria dos formulários, você vai, preenche ali no online, não, eles pedem para você imprimir, preencher à mão, colocar todo o seu currículo, e aí você posta isso por correio, você anexa, depois você posta isso por correio, e aí você passa por um processo seletivo realmente para participar dessa prova, né? Então E foi assim. o negócio é a raiz desde a inscrição já. Exatamente. Rodrigo, uma dúvida que eu tenho, assim, antes de você continuar, você falou, né, que tem que ter um lastro, tem que ter uma bagagem aí, e você começou desde o sprint. Quanto tempo tem o início seu do triatlon até você chegar nessa prova? Quando você fez um Iron, como que foi? Eu, na verdade, comecei no triatlon em 2016. Nadei quando era pequeno, né? Nadei quando era pequenininho, mas nunca fui um bom nadador, né? Nunca tinha pedalado na minha vida, né? Sempre corria, o tênis é uma paixão minha, e a gente sempre teve relacionado no esporte. E eu me lembro exatamente em 2013 eu fiz um curso, e dentro desse curso, tinha uma questão de desenvolvimento pessoal, eles queriam, assim, você colocava vários objetivos na sua vida. E eu coloquei, sem ter muita noção naquela época, que em 2017 eu faria a minha primeira prova de triatlo, porque eu tinha esse sonho há muitos anos. Só que devido a várias viagens, eu não conseguia encaixar os treinos. E eu coloquei, né? Assim, acho que primeiro, o mais interessante de tudo isso é isso, é você colocar um objetivo e determinar um prazo para que ele aconteça. E assim foi a minha entrada no triatlo, né? Então, e muito coincidentemente, em 2016 para 2017, eu tive uma transição de carreira também, o que me proporcionou tentar ter uma rotina na natação e entrar nesse mundo de treinamentos de triatlon, né? Que é uma rotina que te toma um pouco de tempo, independente se a Total. distância é curta. E aí eu comecei, né, sozinho, comprei uma planilha na internet, como eu falo, não é o que a gente aconselha, claro que não, a prova é o que a gente está aqui hoje, mas foi assim que eu comecei, sem relógio, sem referência nenhuma, e fiz minha primeira prova de triatlon na distância sprint em 2017, em São Paulo. Acho que foi uma das primeiras provas quando lançou o 3-Day Series. E dali eu não parei mais. Então, de 2017 até hoje, eu falo que teve poucos dias que eu não treinei, por prazer, por opção, porque isso começou a me fazer cada vez melhor profissionalmente, pessoalmente, né? Isso muda o corpo, muda a forma como você vai pensando, te disciplina, né, na vida como um todo. E aí, de sprint, eu fui como eu falo que talvez seria o ideal, né? Porque todo mundo que começa no triatlo sonha em fazer um Ironman. E não foi muito diferente comigo. Eu tinha esse sonho de fazer um Ironman, mas a primeira vez que eu caí na água para nadar 750 metros, eu falei, cara, você tá louco nadar 3.800? Então, acho que isso me trouxe para a realidade de não querer dar um passo maior que a perna, e essa longevidade no esporte, eu acho que foi devido a isso. Então, eu fiz um monte de provas de sprint durante 1 ano e pouquinho, aí fui para o Olímpico, fiz vários Olímpicos, aí eu fui para o meio Ironman, então até hoje eu fiz 9 meios Ironmans, né, na distância de meio Ironman, não só na marca Ironman, né, e em 2022, né, Sandro? Acho que 2022 nós fizemos o Ironman, isso mesmo. Em 2022 eu estava inscrito para a prova de 2020, né?
Eu estava inscrito para a prova de 2020, que eram 20 anos, aí com a pandemia eu parei, e graças a Deus nesse meio tempo eu conheci aí o Sandro. Eu lembro também na primeira vez que a gente fez um call para ver como é que ia ser o trabalho. Ele me falou, e qual que é o próximo desafio? Eu falei, o Ironman. Ele falou, do ano que vem. Eu falei, não, desse ano. Nós aí 2 meses e pouco para treinar, foi um grande desafio de treinar, mas eu fiz uma grande prova, claro que dentro dos meus objetivos, né, dentro das minhas possibilidades, mas com a distribuição aí, com todo o conceito que o Sandro traz para assessoria, para esse suporte aí aos alunos. A Tati fala que foi um casamento, realmente. Minha esposa fala que com o Sandro foi um casamento e sempre me fez muito bem a distribuição de cargas. Então, eu treinei para um Ironman de forma muito leve, né? Conseguindo compartilhar, conciliar as viagens. Isso é muito importante. Eu levava a bicicleta no carro. Eu tenho vários amigos que acompanharam esse processo junto comigo, alguns até próximos, porque os caras iam viajar comigo, amigos de trabalho, e a bicicleta estava no carro. Então eu falava, dependendo quanta mala, o cara ia ou não comigo, porque a bicicleta tinha um espaço garantido dentro do carro. Então colocava o rolo dentro do quarto, ou de manhã ou à tarde eu fazia o treino. Tinha fazendas que eu ia visitar, eu perguntava, quanto que você tem que correr amanhã, meu cliente perguntava. Ah, tenho que correr 18. Ué, vem correndo então para cá. Então, Que legal. Várias coisas, eu deixava minha roupa na fazenda e ia do hotel até na fazenda correndo. Tomava um banho na fazenda e reunia com o cliente lá. Tem várias histórias assim. E aí foi o Iron. Logo depois do Iron, tive um desafio grande de mountain bike. A gente pedalou, eu fiz uma prova em dupla de uma prova em Minas Gerais, chama Caminhos de Rosa. 307 quilômetros, é uma ultramaratona de mountain bike em dupla. Foi logo depois, no mesmo ano, em agosto, depois do Iron, eu fiz essa prova. E aí essa loucura boa do B que veio mais recentemente. Nossa, não, legal. Eu até pergunto porque, assim, é o que você falou, né? Quando você caiu aí na 750 metros para nadar, você fala, meu, como que eu vou nadar 3.800 e agora eu penso, como que você vai nadar 10 quilômetros, né? É assim, é 3 vezes mais do que isso. E que legal saber dessa trajetória. E Sam, quando ele te chamou, vou passar para você agora a pergunta, né, sobre essa prova. Foi um susto? Você já esperava pelo tipo de atleta que ele é, pelo relacionamento que vocês tinham? Foi legal, mas é assim, na verdade é o que o Rodrigo falou, né? Ele estava numa transição de carreira e de mudança, assim, ele estava, como ele falou, o bichinho picou ele nunca deixou de treinar, mas ele tinha até dado um break na assessoria, né? Ele nem estava como atleta, ele estava treinando informalmente, porque ele estava perdido nessa rotina de não sabia muito para onde ia mudar. Eu até falei, ó, se aparecer casa aí pela região que você tá, me interessa. Então ele nunca deixou de treinar, mas estava uma coisa informal assim, né? Engordou um pouquinho, né? Então estava sem essa disciplina, mas desde que a gente conheceu lá a empatia, né, Marcela, por pessoas, por ser humano, por caráter, por personalidade, a gente sempre, mesmo sem treinar, se manteve sempre próximo, um acompanhando o outro, com rede social possibilita isso. E quando ele me ligou, ele falou isso. A princípio seria um choque se não fosse o Rodrigo, né? Assim, sabe aquelas pessoas que nasceram para longa distância, sabe? Que ele é muito forte mentalmente, sabe? Então, assim, Isso faz diferença, né? ele é um padrão Renatão. Renatão é o marido da Marcela, o Rodrigo, que faz essas também, fez ó, maratona extrema aí, né, na Patagônia. Fez E, a. Rodrigo, você tá incentivando, que o Sandro já falou dessa prova para o Renato, e eu peguei ele pesquisando a inscrição do Ironman do ano que vem. Falei, o que você está fazendo? Ele falou assim, não, precisa fazer um Ironman para fazer o B515. Eu falei, ó, vai com calma, Renatão. Então é isso. O Renato tem um perfil muito do Rodrigo. Talvez não. Eu tenho atletas que treinam mais que eles, mas que não entregam a prova que eles entregam, Mar. Não entregam. Sim. Eu sou um exemplo disso, né? Então, Eu sou igual a você, eu já a quero gente, fazer tudo muito rápido, nervosa. a gente se autodenominou peido na cueca já, né? E na calcinha, no seu caso. É bem isso mesmo. Então, assim, o Rodrigo e o Renato não, a gente já falou sobre isso, eles são jogueiro, né? No futsal que eu trabalhei,
é o cara que na hora do treino, mas na hora do jogo, o cara vai Sabe lidar representar, com a cabeça, sabe né? lidar com a cabeça e com o corpo. Então, desde o treino, eu tinha certeza. Então, foram 4 meses, que parece pouco, mas para quem tem o lastro do Rodrigo, foram 4 meses intensos. É curto, é há pouco tempo, sim. Foi pouco, mas ele tinha o lastro do Iron Man, da cabeça forte, e assim, o Rodrigo virou uma chave do treino que ele não virou no Iron Man. É assim, né? Então, ele treinou pro Iron Man, mas assim, acho que ele sabia que entregava, ou assim, essa aqui é a prova, eu percebi que ele falou assim, não, essa aqui eu acho que eu tenho que treinar, não sei se pelo conceito, caiu a ficha. Então, assim, desses 4 meses, acho que ele perdeu 1 ou 2 treinos em 4 meses, mano. E olha que a gente viu a média 20 horas semanais ali, chegando a bater no ápice 27, 28 horas por semana, e o cara perdeu Nossa. 1 ou 2 treinos. E aí juntou com a cabeça que o Rodrigo tem, cara. Depois ele pode falar, você pode explorar, vou deixar a bola com você, mas assim, 98% da prova foi sorrindo. As pessoas o conheciam por vê-lo sorrindo 98% do tempo. E, Rodrigo, e dentro dessa, nossa, muitas horas por semana, 20 a 27 semanas. Tinha semana que batia o desânimo, falava assim, meu, não tô aguentando, quando vai acabar esse ciclo? Como que funciona a cabeça aí no treinamento? Eu falo que a gente nunca tem realmente noção daquilo que vai vir, né? O que eu quero dizer com isso? Assim, por mais que a própria prova, eu sabia da distância, né? A gente tem, de certa maneira, uma noção, poxa, eu vou ter que nadar 10, vou ter que pedalar tanto, vou ter que correr 84. No final das contas, é algo muito interessante que passa na cabeça, porque por mais que você sabe daquela distância, como você nunca fez, no meu caso, eu nunca tinha feito, então também não está tão palpável. Passa a ser um objetivo que você vai construindo. E no treinamento foi exatamente isso. Eu, às vezes, perguntava para o Sandro, me fala aí como é que vai ser quando vai chegar no pico, tudo. E eu não sei se ele não me falava para não me assustar tanto no início, né? Porque tem toda uma questão técnica, como eu falei lá, desde o Ironman, esse casamento foi muito interessante, porque a distribuição, o respeito com relação não só os dados que ele está vendo, mas o que é possível de fazer, porque às vezes eu tenho certeza que passava na cabeça dele, eu posso aumentar ali uns 15% que o Rodrigo vai dar conta, mas ele estava sempre respeitando a projeção de carga. Então, chegaram semanas que eu realmente não estava esperando. E sim, respondendo especificamente sua pergunta, teve várias vezes que eu falei, cara, o que você está fazendo? Né? Para que isso? Durante o treino. Né? Vários dias de chuva, que teve um dia que eu perdi, dentre esses poucos dias que o Sandro comentou, um deles foi porque choveu. E aí eu coloquei lá, o Sandro sempre cobrando, né, uma cobrança muito positiva de feedbacks de todo o treino, então foi um hábito que eu fui adquirindo, que eu não dava muito feedback, até porque você passava o treino rapidinho, sempre tinha alguma coisa para fazer, e eu falei para ele assim, choveu, cara, tava chovendo. Aí eu lembro que ele escreveu, mas no dia da prova, se chover, você não vai correr? Isso aí foi, um tapa, né? E eu falei, cara, não perco mais treino. Então, assim, a partir desse dia, realmente, Interessante. eu peguei muita chuva aqui, peguei dias de sair para correr que não tinha condições de correr, vamos dizer, não fisicamente, porque graças a Deus também nós passamos sem nenhuma lesão. Teve pitadinha ali de fisgadas tal, e sensação de que Estresse normal de corpo, assim, né? Volume de treino, né? estresse, é muito volume. Só que o mais interessante foi isso. Eu acho que eu estava tão focado nessa preparação, né? E a cada semana ia ganhando tanta confiança que a maioria das semanas na progressão de carga eu encarei de forma muito positiva, tá? Pensei, claro, eu acho que se alguém falar que passa por um ciclo desse sem dar uma viajada, sem falar assim, cara, eu vou largar tudo isso, xinguei pra caramba no bom sentido Sandro, falei, cara, o que o Sandro tá fazendo? O Sandro tá achando que eu sou o quê, né? E Ultraman, pô! Nada e, mais do que isso, né? poxa, e eu acho que, até aproveitando aqui algo que está na minha cabeça, que vocês comentaram aí, que foi um dos grandes aprendizados meus, eu fui aprendendo ao longo do tempo, coisa que realmente em um momento do triatlo eu fui perdendo, que é você curtir cada dia, cada treino ali, você encarar assim, cara, eu vou fazer esse treino, porque eu tenho certeza que depois dele eu vou ficar melhor.
Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Assim, cara, eu vou fazer esse treino, porque eu tenho certeza que depois dele eu vou ficar melhor. Então, assim, eu curtia os treinos que o Sandro me passava. Cara, eu fazia um final de semana cabuloso e aí segunda-feira ele me colocava para fazer estímulo na pista. E, eu falava, cara, não vai dar, cara, perna cansada, acordava, assim, vou fazer de manhã esse treino. Não tenho condição de fazer de manhã. E aí eu passava a manhã, descansava, trabalhando, tudo, as reuniões, e no final do dia eu ia lá na pista e fazia um treinaço, assim, eu falava, cara, como é que eu consegui fazer isso? E isso foi me dando confiança, e eu fui dando os feedbacks para o Sandro, assim, eu chegava no final, eu não ficava olhando, quando o Sandro passava ali a projeção do treino, eu não ficava olhando, puxa, essa semana vai dar 20 e poucas horas, não. Eu ia um dia por outro. Claro que eu olhava a semana ali como é que estava programado para que eu pudesse me programar com relação ao horário. Mas eu tentei levar de forma leve. E assim eu consegui realmente. Tanto que, poxa, o último longo de corrida num domingo, eu me emocionei demais, o pessoal achou que eu estava triste em casa, né? Que aí nós fizemos um churrasco na casa do meu pai e tudo, e eu chorei pra caramba. Eu fui no banheiro, eu gravei um videozinho e fui no banheiro ali, voltei e comecei a editar esse vídeo ali no sofá e o pessoal tava lá na área ali comendo tudo e eu fiquei ali chorando, cara. Eu não queria ir lá porque eu tava chorando demais. Então, assim, porque a gente tinha conseguido, né? Mas eu curti. E eu acho que o mais importante disso, e um dos grandes aprendizados também que eu trouxe dentro dessa prova, é ali você curtir cada momento. Uma parte que me marcou muito, que eu estava conversando com o Sandro num dia antes, né, que eu lembro até hoje, e também coincidiu com o que foi falado no simpósio ali, que o Sandro me comentou numa passagem dele na natação do 70.3 ali na Lagoa, né, que ele fez, e ele falou, cara, chegou uma hora que tava ruim, cara, não tava bacana, mas aí eu pensei comigo, claro, eu vou falar nas minhas palavras, tá, Sandro? Mas isso me marcou, ele falou, cara, curte o momento aqui, cara, porque a gente sempre, às vezes, numa modalidade ou em alguma prova, você quer chegar na linha de chegada. E, poxa, você se preparou tanto, então ele falou, cara, me virou a chave ali e eu passei a curtir aquele momento que eu estava na natação, por mais difícil que estava, por mais que as circunstâncias ali naquele momento não estavam do jeito que eu pensava. E isso me deu uma viradinha na chave, porque durante o simpósio, o Luna falou assim, cara, vocês vão nadar 10 quilômetros. Aproveitem em algum momento, para de nadar, dá uma flutuada ali e olha ao teu redor, pega ali aquela energia, esse lugar maravilhoso que vocês vão estar. E essas duas partes me trouxeram esse pensamento para a natação. Eu curti num tanto que eu não consigo falar para vocês aqui. Assim, eu nadava e, claro, o Sandro estava o tempo todo do lado do caiaque, e sempre também sorrindo para mim, ele fazia joia, tá filé. E eu assinalava para ele e eu sorria nadando. Eu não sei se ele conseguia ver a minha expressão, mas, cara, eu curti os 10 quilômetros nadando. É engraçado falar, né? Porque o comecinho eu saí um pouco mais forte, um pouco para tentar não distanciar, porque eu não sou um nadador rápido, mas para me encaixar numa natação confortável. São muitos caiaques, muita gente no início, e eu sabia que daqui a pouco o Sandro ia me encontrar, e aí eu fui. E eu fui, aproveitei, fui nadando e fui curtindo, e de vez em quando ele me orientava, tanto que a navegação foi show. E é isso, assim, eu dei uma misturada aqui um pouco, mas aproveitando o raciocínio, que o grande aprendizado que eu trago dos treinos e da prova para esse ciclo, e que é uma experiência fantástica, cara, tem que aproveitar cada momento. A gente tem que curtir a jornada, porque parece que tudo fez sentido para mim. Essa prova trouxe várias coisas que eu precisava, algumas peças que eu precisava para encaixar,
na minha questão profissional, pessoal, né? Não dá para você separar isso. E na questão como atleta amador, né? Muita gente fala, para que essa distância, né? Para que isso, né? Não é para mostrar, não é para postar. Eu raramente postei, né? Às vezes o pessoal quer. E eu tenho amigos que me incentivam demais. Amigos próximos e amigos distantes, vamos dizer, pessoas que eu conheço pouco, que toda vez que eles sabem que eu tenho um desafio, os caras me cobram de postar. E eu não posto porque eu não faço isso para postar, apesar de que sabendo que quando a gente posta, a gente incentiva muita gente, mas aquela prova era minha, era comigo mesmo, né? Então, assim, eu não tinha o porquê não postar, porque eu não tenho vergonha de correr num pace de 6, vamos dizer. Muito menos nadar 2,10 por 100, mas era a minha prova. E a jornada, ela é muito mais importante. Durante muito tempo, não só profissional como atleta amador, eu passei a parar de curtir a jornada. E a gente põe uma meta e a gente só fica olhando para a meta. Não, você tem que olhar o amanhã, o depois de amanhã. E, cara, essa prova me fez entender o que é viver cada momento. Esse momento que a gente está aqui, aí uma corrida que agora a gente já está retomando os treinos que eu ia fazer de manhã, deixei para fazer à tarde com muito mais qualidade, e assim foi. Tem que curtir a jornada. E eu sorri a prova toda mesmo, é até engraçado falar, né? Até engraçado falar, mas foi realidade. Não, é muito forte o seu depoimento e assim, e até tem um podcast que a gente fez no mês passado, que a gente falou, eu e o Sandro, a gente estava discutindo, assim, casos de atletas amadores, assim, que acabam desistindo, às vezes desanimando do triatlo, mas por causa dessa cobrança de performance, de tudo, e não curtir esse processo, né? E é você contando, assim, o amadurecimento que você tem, né, de entender e de vivenciar isso. Isso. E é muito importante, porque assim, você estava falando da natação, e eu vi os seus vídeos, né? Você nadando, né? Eles estavam falando do caiaque. Nós estávamos num flow, cada abraçada, daí tava uma piscina ali. Ah, E, cara, quanto rico é isso, né? Tipo assim, você poder estar na natureza, com um apoio do lado, vivenciando aquilo e tendo, assim, condições e preparo físico para estar lá. Né? E um ponto que você falou também, muito importante, e acho que vai os créditos para você também, Sam, o quão duro é ser um coach, ser um professor nessas horas, porque, cara, eu me coloco no lugar assim, se eu fosse sua coach. Eu vejo o volume que você está treinando, trabalha, tem família, tem um monte de compromisso, caiu uma mega chuva, treine lá. Ele não pode ter dó de você, porque ele sabe também do compromisso que ele tem com você e você com a prova de ter assinado todos esses termos, né? Então, quem está te assessorando precisa ter muita resiliência para passar essa segurança para o atleta, né? Então eu vejo assim, é algo que o meu marido sempre fala. Ele fala assim: nossa, o triatlo, o endurance, a gente faz sozinho, mas a gente nunca atravessa a linha de chegada, a gente não tá sozinho, né? Por trás sempre tem seu coach, tem sua família que te apoiou, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, né? Porque tem o staff, porque sem depende de você, né? Da sua disciplina, né? Do seu treino, de você cumprir o ciclo de treino, mas se você também não tiver o apoio dessas outras pessoas que envolvem, a gente não atravessa a linha de chegada. E é muito importante o atleta saber curtir esse processo. Você falando assim, dá vontade de fazer o Ironman ano que vem já, gente. Uma coisa legal que corrobora com o que o Rodrigo falou, né? Algumas coisas é assim, né? Foi muito legal e o que ele falou, a sinergia foi tanta, é que a gente combinou um monte de sinal, de palavra, e chegou durante as 3 horas e meia de natação, eu só sorria e piscava para ele, não usamos nenhuma palavra, nenhum sinal. Então, às vezes eu fazia assim, ele vinha mais próximo, ele via que o caiaque se afastava, a hora que eu achava que eu ia te chamar, ele já vinha atrás. Ele olhava para mim, na respirada eu sorria, ele sorria, ó, acabou, então tá tudo bem. Então, assim, teve uma sinergia muito grande com isso, né? E é assim, acho que uma das coisas, para fechar essa parte aqui, que a Start Move em si, e eu acho que eu cresci muito, né? Não é segredo aqui o quanto eu sou apaixonado pelo que eu faço, o quanto eu estudo, quantas faculdades, pós-graduações, doutorados eu tenho. Só que às vezes eu caí numa armadilha minha mesmo, que eu aprendi muito com a minha esposa, a parte comportamental, de respeitar cada pessoa.
Então, no começo, eu achava que todo mundo tinha que gostar de triatlon como eu. Então, a cobrança, eu cobrava as pessoas do jeito que eu gosto de ser cobrado. E assim, aí com ferramenta de desenvolvimento comportamental, eu aprendi a cobrar cada pessoa do jeito que ela gostaria de ser cobrada. E cada pessoa pode ser cobrada de uma maneira distinta, né? Então, assim, com o Rodrigo, hoje eu já não sou grosso com todo mundo assim. Ah, na prova você vai chover, mas com ele eu sabia que aquele momento eu podia ser. Outros momentos, Precisava. quantas vezes eu beijei ele durante a prova, né? O pai dele abraçado ali. Mas aí tem uma outra história, depois ele pode partir da outra pergunta. Um outro caso, teve esses dois casos. O treino que ele falou, eu falei, na prova, se chover, você não vai. E o outro mês que ele fez um treino todo feliz, acho que era de 5 horas, ou 5 horas, ou 4 horas, e era 4h15. Conta aí, Rodrigão. Exatamente. Eu vou aproveitar a contar, depois eu volto nessa questão que vocês falaram de equipe aí. Dentro dessa questão de treino, foi muito engraçado, porque um dia, esse ficou muito marcado também. Eu fiz um baita de um pedal legal, assim, saí para treinar, e eram 4h15 era de treino, de pedal, depois tinha uma transição, né? E nem sempre você consegue calcular. Eu voltei agora a morar aqui em Monte Alto, onde eu nasci, na cidade onde eu nasci, mas fiquei muitos anos longe e estou retomando o conhecimento das estradas aqui. Mas saí para fazer um pedal e fui, falei, pô, vou pegar determinado momento, 2 horas ali, vamos voltar. E o treino fluiu tanto que eu estava chegando próximo de casa, dando quase 4 horas, quer dizer, o treino eram 4h15. E eu falei, meu, puta de um treinão, já vou deixar a bike e vou fazer o treino de corrida. E aí, na segunda-feira dos feedbacks, ele falou, cadê os 15 minutos, né? Então, mas... Já deu uma carcada ali. Já deu uma carcada. E é isso que o Sandro falou, né? Você tem que respeitar cada um, tentar entender o que não é tão fácil, né? Dentro de uma equipe aí de várias pessoas, né? O que motiva, o que faz cada um dar o próximo passo, ou o que às vezes acaba limitando o potencial dessa pessoa, né? Eu entendo isso como um grande desafio, né? Dos treinadores de forma geral. Mas eu queria só aproveitar também o gancho que vocês mencionaram aqui, que acho que é não o segundo, mas outro grande aprendizado dessa prova. O triatlon, muitas vezes, as pessoas vão para o triatlon porque é um esporte individual, né? Ou seja, depende de você ali naquele momento desempenhar ou não, independente do objetivo de cada um. Eu acho que você também mencionou algo agora, né? A questão de muita gente se frustra, começa a colocar o objetivo ou começa a comparar com alguém. Quantos atletas poderiam estar curtindo, mas às vezes até deixaram de treinar, né? Investiram bastante em equipamentos, tudo, e aí eles se frustram em algum momento porque talvez ficam olhando ali no outro, querem se comparar ou querem correr mais rápido ou mais devagar do que alguém, né? Mas por trás de tudo isso, que eu acho mais fantástico tem muita gente envolvida quando você também percebe isso. Primeiro de tudo que meus pais sempre me apoiaram, né? Então, assim, foi engraçado demais. No dia eu pesquisei a prova, eu tinha feito o formulário, tudo, e eu aproveitei um dia, estava sentado lá com meu pai, com a minha mãe, com a Tati, Maria Alice, e aí eu falei, cara, tem um negócio para contar aqui para vocês. Bom, eu contei uma história toda aí por trás para saber se eu teria o apoio deles, né? E falando já que teria que assinar o papel ali para assinar e reconhecer em cartório, tá? Não sei se eu falei isso ali atrás, você assina, vai no cartório e reconhece atestando ali que você, de certa maneira, é responsável eles eram responsáveis por mim ali, de tudo, qualquer coisa que pudesse acontecer. Mas não sendo tão detalhado, existe uma equipe toda por trás, que começa lá da família, né? Então, assim, não vale nada você treinar preocupado se você deixou alguém sozinho ou se você está pendente com alguém. Enfim, e é legal quando você começa a alinhar tudo isso, porque toda vez que você curte, vai curtindo o processo, as pessoas percebem que você está curtindo, né? E eles vão te apoiando. Então, cara, eu tive apoio total dentro de casa. Total. Da minha pequena, por mais que ela não tenha ainda toda essa noção, quantas vezes eu estava pedalando no rolo, ela estava pedalando ali no quintal de casa. Que bonitinha. Correndo, vai fazer 5 aninhos agora. Então, assim,
claro, sentia falta. Ela falava, papai, fica comigo, mas aí eu saía, ela falava, papai, bom treino, tá? Ai, que bonitinha. Cara, isso é fantástico, né? A esposa, né? Meus pais, como eu falei, meu irmão curte muito, então, assim, sempre apoiando, escrevendo. E aí tem, né, o Sandro, a equipe toda, né? A gente fala do Sandro, mas de forma de representar a Start Move, que é como a gente falou, isso é um casamento. Tem fisioterapeuta, apesar que a Tati sempre me ajudou muito como fisioterapeuta, então eu tive muito recovery dela ali, que salvou minha vida, né? Além de profissionais, nutrição, né? O Sandro conhece o Cláudio ali, a gente fez um trabalho em conjunto muito legal. Nada cabuloso, eu não mudei praticamente nada na minha nutrição, a gente só foi aumentando quantidade de comida e foi fantástico, tanto que isso encaixou na minha rotina, né? Tanto que eu cheguei muito forte para fazer essa prova, durante a prova encaixou tudo, mas a gente não faz nada sozinho, né? Então isso é o mais lindo de tudo, né? O mais lindo de tudo. E ainda mais nessa prova para fechar, que você precisa dos staffs, a participação, o entrosamento entre eles faz completa diferença, né? Eu me senti totalmente seguro, motivado pela forma como eu via eles, entre eles, né? Eu estou falando do Sandro, meu pai e meu irmão, que foram meus staffs, né? Desde o dia anterior ali, em arrumar as coisas, o alinhamento que a gente fez rápido ali. O Sandro não tinha conhecido pessoalmente ainda meu pai e meu irmão, e parecia que já era ali da família. Da Então, família. é incrível, incrível como as coisas aconteceram ao longo dos 3 dias, né? O suporte que eles davam, que nem o Sandro fala. O caiaque foi um negócio monstruoso para mim. Aquela experiência de nadar os 10 quilômetros, eu tinha nadado 6, o máximo de 6 nos treinos em um dia. No acumulado, a gente chegou muito próximo dos 10. Eu tinha um pouquinho de medo, mas eu não sabia que eu ia nadar tão gostoso. E aproveitando que nem você falou, parecia que eu estava em flow ali, era um negócio maravilhoso, tanto que eu curti mesmo. A gente passou gente, teve os caras da ponta que passaram a gente, eu vi tudo, eu lembro de tudo, foi Legal demais. fantástico. E aí você sai, já tá ali o pessoal te esperando, né? O Lei e meu pai já estavam, o Sandro já deixou o caiaque, já estava preocupado com o próximo passo que tinha, de me dar todo o apoio para eu poder sair para pedalar. E a partir daquele momento a gente foi curtindo cada momento, parecia que era uma prova e uma festa juntos, sem precisar ficar dançando, sem precisar ficar naquela euforia, mas por dentro existia isso. Então, assim, meu Deus, Então, você incrível. estava 100% com a cabeça na prova, né? Assim, você contando, dá para ver, dá para sentir isso. Eu E tava. se você comentou da alimentação, né? Teve, até o Sandro comentou comigo nos bastidores que, e até no podcast anterior que a gente entrevistou o casal Menucci, eles comentaram assim que uma prova muito longa como essa, coisas vão acontecer e vão dar errado, não tem como. Né? E a maioria dos atletas assim sofre na alimentação porque você tem que pôr carboidrato a cada meia hora, 25 minutos, tem que ir ingerindo, né, junto com todo o estresse físico, mental, enfim. Só para também a gente já ir chegando mais para o nosso final do bate-papo que a gente encontrou no nosso tempo, como que foi esse finalzinho da prova? Teve um caso que aconteceu aí na sua corrida? Sim. Ao longo da prova toda funcionou muito bem. Eu acho que tem esse desafio da ingestão não só de carboidrato, de líquido de forma geral, né? Você não pode desidratar, você tem que estar cuidando e foi fantástico. Mas realmente os dias são muito longos, né? E a corrida, ela trazia, sempre trouxe esse desafio para mim. E no finalzinho ali, não no finalzinho, né? Acho que a gente estava ali nos 50 e poucos quilômetros da ultra. Eu comecei a sentir um pouquinho de desconforto ali e tive que fazer uma parada ali para ir no banheiro na primeira vez. Depois você já retoma, a gente subiu a serra, já começa a trazer um pouquinho dessa preocupação, o que você vai fazer, como lidar com isso, né? Porque na hora que você está correndo ali, você depende das suas pernas, né? Então, Sim. você fala, cara, eu preciso cuidar, porque eu vou chegar, né? De alguma forma eu vou chegar. Não, você já nadou, já pedalou, daí você fala, cara, falta 30 quilômetros, apesar de ser muito, não é nada perto do que você já entregou, né? Exatamente, exatamente. É.
E aí foi esse primeiro desconforto, né? A gente subiu a serra, desceu, estava tudo muito legal. Eu estava muito bem na descida da serra, na retomada ali que a gente pega para já ir chegando na entrada de Ubatuba de novo. Me senti forte. Tivemos ali o Sérgio Cordeiro, uma das grandes referências, correndo com a gente ali numa reta ali para quase retomar, né? Ao mesmo tempo, a gente sabia que precisava continuar alimentando, porque ainda faltavam, na descida da serra, a gente devia estar com 60 e poucos quilômetros. A gente sabia que precisava continuar ingerindo, né? Tanto líquido quanto sólido. Então, a gente tinha combinado de fazer uma parada ali antes de entrar na rodovia para comer, né? E a comida era ou açaí ou macarrão. Aí eu optei por macarrão, só macarrão. A gente comeu rapidamente. Foi a única vez que eu também fiz uma troca de tênis e secamos o pé ali, tudo muito sincronizado, como eu comentei anteriormente. E aí a gente voltou para a rodovia, né? E na volta da rodovia eu senti um desconforto de novo, né? E era um desconforto que não me deixava correr legal, eu estava me sentindo bem, né? Então era um pouco contraditório, porque você estava Parece que sentindo... você tem perna, você tem físico, mas tem um desconforto ali, né? Exatamente. Aí, mais uma vez, a gente encontrou um ponto que deu um suporte, mas dessa vez, aí sim, né, dá aquela baixa, aí os staffs já começaram a ficar um pouquinho preocupados, aí o Sandro já foi atrás, a gente, né, foram na farmácia, e aí a gente fez uma reposição ali, meio que urgente, eu tomei um remedinho, a gente entrou nos 14 quilômetros finais ali da Ultra já na cidade, você passa na frente do pórtico ali que você vai chegar, mas ainda tem 14, né? Então você já está com quase 70 ali acumulado, passa na frente de onde você vai chegar e vai beirando a orla, Nossa. né? Até lá no final para dar os 14. E nesse ponto, bom, a gente não comentou aqui exatamente, mas o Sandro correu 36 comigo, né? Nossa, olha essa. Não foi 36 numa pancada, mas ele tinha essa leitura, então ele soube descer ali da caminhonete, dando suporte para o meu pai, para o meu irmão, correndo do meu lado. O meu irmão de bicicleta me acompanhou durante a ultramaratona também, o tempo todo. E ali no finalzinho foi muito bacana, porque esse desconforto te traz uma baixa, você fica com medo de continuar ingerindo alguma coisa, porque você não sabe exatamente o que te deu aquele desconforto. Então, né, você está no final, já cansado, você não sabe o que ingerir, sabe que precisa ingerir, e aí conseguimos, eu ingeri mais um gel, a gente continuou ingerindo líquido, eu tomei uma Coca-Cola, e aí ele e o meu irmão foram trocando entre eles ali quem que me apoiava, porque viram que deu aquela recaída, a gente intercalou um pouquinho com umas caminhadas, mas aí você vai vendo que está chegando no final e isso vai te dando uma energia gigante. O Sandro montou na bicicleta e falou para o meu irmão, vai lá, curte esse momento com o teu irmão. O meu irmão, há quase 2 anos não corria, tem os 2 joelhos operados, né? Pedala hoje, curte muito tudo. Legal. Desceu da bicicleta, o Sandro montou na bicicleta para continuar dando esse suporte. E meu irmão correu 11 quilômetros comigo. Eu preocupado com ele, ele falava, cara, ele preocupado foca em você e vai, e eu vou com você até o final. E aí eu tinha o Sandro atrás e meu irmão correndo do meu lado. E o Sandro falou assim no finalzinho, Rodrigão, agora é sensação de esforço 6, daqui a pouco vai para 7, a hora que se sentir melhor vai para 8, 9 e termina em 10, cara. Isso aí ficou na minha cabeça e eu tentei dar uma aceleradinha, faltava ainda alguns quilômetros, no 6 para o 7, aí eu segurei no 6 um pouquinho, na hora que foi chegando eu fui para 7, 8, 9. A adrenalina vai batendo, vai escutando. A adrenalina vai batendo, meu Deus. E aí, no final, a gente acelerou no 10 mesmo, teve uma força, eu falo que teve uma força aqui que eu sinto, parecia que tinha um negócio me puxando no peito aqui e me levando para as bandeiras ali, que aí você já começa a ver o Sandro e meu irmão gritando, a polícia rodoviária a Polícia Federal do lado ali, apitando como se você estivesse realmente ganhando a prova, e é uma vitória pessoal de cada um, né? Para a gente poder entregar essa grande prova. Sensacional o seu depoimento. Omar, eu sei que já está acabando, né? E eu queria que o Rodrigo resumisse um outro ponto interessante. Ó, o relógio dele não aguentou ele. O relógio dele, ele carregou e não aguentou a bateria.
mas o irmão dele mediu na bike, esse último quilômetro ele fez a 4:10, uma prova desse tamanho, Nossa, né? É, da onde que tirou essa é, energia, gente? exatamente. E assim, eu queria que o Rodrigo falasse, Marcos, de você encerrar aí e resumisse, Rô, porque assim não dá para falar também. A gente falou do mental forte, imagina que se fosse com nós dois, Mar. No primeiro dia, quando ele acabou de nadar os 10, ele levou a bicicleta, porque lá você pode trocar, você pode pegar road bike para subir a serra. Tem gente que usa essa estratégia, porque a serra de Lídice, 11 quilômetros de subida, absurdo. Não, arrebenta A elevação. Então, é. muitas pessoas levam a estratégia de levar road para trocar no pé da serra ali. E ele falou: Sandro, eu não vou trocar, eu vou subir com a minha TT, porque eu tô bem, eu encaixei com ela. E com 2 minutos do primeiro dia, deu problema no câmbio eletrônico dele. Nossa, e aí? Ele fez o primeiro dia inteiro, 145 quilômetros, com a bicicleta que ele nem ia usar. E se quebrasse aquela, a gente não tinha outra. E você não sabe o quanto que nós. Eu rezei particularmente, eu não sei do Rodrigo, mas todo mundo acho que rezou, porque era uma bicicleta reserva e com 1 minuto de pedal soltou o câmbio eletrônico dele dentro do quadro. A gente não sabia disso, review depois, porque daí ele foi descansar, a gente foi atrás de mecânico na cidade. Então, imagina a cabeça de um cara de entregar com uma bike bem pior, que ele não ia usar nem para subida, que é uma bike de subida. Ele falou: não, eu tô bem com essa. E no primeiro minuto de pedal, ele já perdeu a bicicleta. Foi. Não, cabeça total. Eu falo que a gente levou a bicicleta para não usar, né? Assim como o Sandro mencionou, era uma bicicleta legal, fiz vários treinos com ela, inclusive os mais longos eu fiz nela porque ela traz um pouco mais de dificuldade, você tem que fazer mais força, inclusive para subir, né? E claro que a contrarrelógio, a TT, ela traz esse conforto, né? Essa dinâmica melhor, esse pedal mais encaixadinho. E eu simplesmente saí ali para pedalar e eu não conseguia mais trocar a marcha, né? Tanto que o primeiro pulo do gato que eles fazem, né? Que o pulo do gato é porque o carro Pulo do sempre... sapo, pô. Pulo do gato é Pulo do meu sapo, time, meu irmão. pulo do sapo. O primeiro ali, já que eu vi, eu só estava esperando eles me passarem, porque eu sabia que já ia ter a subidinha de uma primeira serrinha ali, a bicicleta travada, a gente já trocou. E aí eu fiz os 145 quilômetros do primeiro dia, realmente na road, fiz mais força, mas igual, né? Tem uns vídeos aí que a gente fez e com um sorrisão, porque é aquilo, né? Ou seja, era aquilo que eu tinha. E eu tinha treinado, então eu tentei segurar, e aí com a orientação do Sandro também, poxa, né? Cuidado, porque você tem mais 2 dias ainda, mas também deixa fluir e tal. Então você vai ali, claro, monitorando um pouco, né? Frequência, tudo sempre foi um dos principais índices meus, né? Da frequência cardíaca na bike, porque a road não tem o potencímetro. Então, assim, foi um grande desafio. Claro, poderia ter finalizado com menos esforço, um pouquinho mais rápido, talvez no primeiro dia. Não tinha esse objetivo, mas a gente fez um provão mesmo com a bike que não era para ser usada, né? E aí, só completando, claro, depois levaram no mecânico, o Sandro e o Lê se preocuparam com isso, me deixaram não preocupar com isso. Encaixou, era um conectorzinho da bateria, encaixou, e aí os 276 do segundo dia foram animais, né? Assim, nossa, que provão, subi a serra com ela, fiz a prova inteirinha com ela, né? Tem até um vídeo no finalzinho, já estava com uns 230 acumulados, o Sandro fez um vídeo falando, cara, parece que começou a pedalar agora, mas é porque fluiu tanto, era uma sensação de força ao mesmo tempo, cansaço, não deixava ele dominar ali. Nossa senhora, que sensação maravilhosa. Tá fechado, Mar. Não, gente, sensacional, Rodrigo, assim, parabéns, dá para ver, assim, a maturidade mesmo, mais uma vez eu reforço isso até para quem está nos ouvindo, porque, assim, se você não tem um laço, não tem uma maturidade e você lidou com um problema já no primeiro pedal seu, né, porque isso, muitos atletas poderiam ter desestruturado mentalmente, fisicamente, enfim,
saber jogar, você tem que ir para a prova e sabendo que você vai ter que lidar com muitas adversidades e ao mesmo tempo curtir a prova, né? A vontade é de ficar aqui batendo um papo com você, contando mais, porque realmente é muito leve, muito bom te escutar. Mas a gente tenta seguir sempre 1 hora aqui de podcast para nossa audiência ficar até o fim, né, escutando, mas mais uma vez quero te parabenizar, que você é um exemplo. Eu quero que meu marido ouça esse podcast aqui, que agora eu tô querendo ser staff dele numa prova dessa, porque é muito, muito legal. Parabéns mesmo, e que você sirva de exemplo para muitos outros atletas. Para você também, Sam, porque eu acho que foi uma experiência muito, muito única, né? Acompanhar um aluno, assim, a gente acaba criando um laço muito forte nesses momentos, né? É muito carinho, né? É isso aí, Má, mas o mérito é gigante do Rodrigo, tá? Parabéns, Rodrigão. Obrigado por aceitar o podcast. Estamos no tempo máximo aqui. A gente gosta de 40 minutos, mas tenho certeza que até 1 hora o pessoal escuta um podcast tão bom e tão leve quanto esse. Parabéns, meu irmão. É só o começo e vamos aproveitar esse lastro para baixar o seu tempo no meio Iron. Já tem uma próxima meta aí. Ah, legal. Rodrigo, se despeça Top, aí. aê! Fala das suas redes e mostra aí e o quadro também que tá do lado aí que eu já vi, ó. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Ah, que 30 demais! horas, 30 horas, 27 minutos e 5. Essa é uma foto típica do final. Isso aqui é no último dia, Top, né? Isso aqui é um troféu que a gente ganha. E assim, não sensacional. queria agradecer. Gosto de falar, eu brinco, o pessoal que me conhece aí sempre fala que eu vou falar 5 minutos, aí eu fico falando meia hora, mas é um grande prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Com certeza recebi mensagens que me marcaram bastante, como inspiração, tudo. Eu não faço para inspirar os outros, mas como a gente sabe que inspira, isso faz muito sentido para mim também, né? Eu queria desafiar realmente aqui, aproveitar essa oportunidade para desafiar as pessoas no bom sentido, independente se o desafio são os próximos 5 quilômetros ou fazer um Ultraman, né, em algum momento. A gente não tem noção do potencial que a gente tem, tanto mental, né, quanto físico. Isso é verdade. Toda vez que a gente entende o processo, né, não só curtindo o processo, mas respeitando o processo, né? Eu acho que não adianta, ninguém colhe um fruto plantando uma sementinha hoje. Então, ninguém tem que ficar 7 anos para fazer um Ultraman, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a gente tem que respeitar o processo, porque aí a chance da gente curtir a jornada é muito maior, né? Isso, sem dúvida nenhuma, para mim faz muito sentido, não só como atleta amador, mas como pessoa e profissional. Poderíamos ficar aqui muito tempo, eu só tenho a agradecer por poder ter compartilhado, é a primeira vez fora da minha família, porque a gente ficou aí curtindo alguns momentos na semana passada. Isso com certeza vai ficar aqui e me faz reviver bastante esse processo, me ajuda no dia a dia, e é uma continuidade. Eu falo para o Sano que agora nós vamos trabalhar para não perder isso que a gente construiu. Legal. Né? Os próximos desafios estão por vir aí, né? Mas eu só tenho que agradecer Sand, Start Move, a oportunidade da gente estar aqui conversando, né? Mas desafiem-se e acreditem, porque a gente não consegue explorar todo o potencial que a gente tem. E quando a gente vai dando esse próximo passo, as conquistas são sensacionais, sensacionais. Sensacional. Obrigado, Rodrigo. Muito bom. Obrigado, viu, Sam, pelo seu tempo. Obrigado, Sandra. Valeu, Rodrigo, parabéns. Tchau, ó, só para não voltar, Rodrigo Fiorani Oficial no Instagram. Ele não é muito de Instagram, mas tem coisas legais lá. Vai e segue o Rodrigão lá. Valeu, Vou marcar Mazinha. ele aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau. Um abraço. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.